Então, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Então, na aula passada, a gente encerrou o nosso assunto de dinâmica das forças e hoje iremos começar um assunto novo. Mas antes de começar esse assunto novo e antes de eu dizer do que se trata ele, eu tenho uma pergunta para vocês. O que dá mais trabalho, fisicamente falando? O que vocês acham que dá mais trabalho, fisicamente falando? É no achismo mesmo, porque eu sei que vocês não estudaram ainda, mas é no achismo. Vocês acham que dá mais trabalho, fisicamente falando, empurrar uma caixa de 20 quilogramas com o uso da rodinha, como esse menino da esquerda? Ou vocês acham que dá mais trabalho segurar uma caixa de 20 quilogramas paradinho, como essa pessoa da direita? Pessoal aqui, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Vocês acham que dá mais trabalho ficar com a caixa parada, segurando, no caso, do que empurrar com a caixinha com a rodinha? É isso? E se tivesse sem a rodinha? Se tivesse sem a rodinha, você tivesse que empurrar a caixinha. O que dá mais trabalho? Empurrar a caixinha sem a rodinha ou segurar a caixa? Agora sem a rodinha. Então, eu gosto disso, dessas perguntas iniciais, antes de falar qual é o assunto, que eu vejo as concepções que vocês têm. Na física, trabalho não tem a ver com isso que vocês pensaram. A situação 2 não tem realização de trabalho. Só tem realização de trabalho na situação um, sem ou com rodinha, não importa. Na situação um com rodinha, ou na situação um sem rodinha, qualquer que seja a situação um tem trabalho. Tem trabalho. Na situação 2 veremos na aula de hoje que na situação 2 não tem trabalho. O conceito de trabalho na física é um pouco diferente do conceito de trabalho que a gente usa no dia a dia. Como muitas outras coisas na física, a palavra trabalho, ela não é uma palavra que ela tem o mesmo significado do que você usa no dia a dia. Você fala assim, né? Nossa, essa atividade foi muito trabalhosa de fazer. Ou deu muito trabalho arrumar a casa. Deu muito trabalho ficar segurando essa caixa. Mas o conceito físico da palavra trabalho não está relacionado diretamente com isso que você pensa de ser difícil. Então, o conceito de trabalho em física não está relacionado com necessariamente alguma coisa ser difícil. Então, nessas duas situações aí, só na primeira, do menino empurrando, é que tem trabalho. Seja ele empurrando com rodinha, que facilita, ou ele empurrando sem rodinha, que dificulta mais. Porém, tanto com ou sem rodinha, tem trabalho. Já a pessoa segurando uma caixa de 20 quilogramas, de 50 quilogramas, não tem trabalho. E veremos então hoje o que significa trabalho na física. Então, o assunto de hoje da física é trabalho de uma força. E aí tem uma piadinha que vocês não vão entender provavelmente agora. Não transforme seu trabalho em algo negativo, evite atritos. Na física, os trabalhos eles podem ser positivos, negativos ou nulos. O trabalho da força de atrito, geralmente, ele é negativo, porque geralmente a força de atrito é contrária ao movimento. Quem me lembra uma situação que a força de atrito não é contrária ao movimento? Geralmente, em 95% dos casos, quando você puxa alguma coisa, quando você arrasta alguma coisa, a força de atrito é contrária ao movimento. Mas tem uma situação que a força de atrito não é contrária ao movimento, porque você não está puxando, você não está arrastando. Bruno já matou a charada. Parabéns, Bruno. Ao caminhar. Isso mesmo, Daila, andando. Então, lembra que eu já expliquei sobre isso nos slides anteriores? Quando você caminha, você empurra o chão para trás. E você não desliza, você não derrapa indo para trás, porque o atrito te joga para frente. Então, sempre que você puxar ou sempre que você empurrar um objeto, o atrito
é contrário ao movimento. Porém, sempre que você anda, o atrito é a favor do movimento. Então, o atrito, ele é uma força, geralmente, quando é um atrito que você está puxando um objeto, é uma força contrária ao movimento. Por isso que o atrito vai ter um trabalho negativo. Então, hoje, nós iremos falar em trabalho de uma força constante, casos especiais da fórmula do trabalho, e se tudo der certo, chegaremos em trabalho de uma força qualquer. Esses 3 primeiros tópicos serão os tópicos da aula de hoje. Então, vamos entender qual é o conceito físico da palavra trabalho. Trabalho, na física, é uma medida de energia. É a energia que é transferida para um objeto a partir da aplicação de uma força que provoca um deslocamento. Vou repetir. É a energia que é transferida a partir da aplicação de uma força, então tem que ter uma força, deslocando um objeto. Então, se a força não deslocar um objeto, não tem trabalho fisicamente falando. Ah, mas é difícil segurar uma caixa? Tudo bem, concordo com você. É difícil segurar uma caixa de 20 quilogramas. Mas, fisicamente falando, se você não mover essa caixa, não teve realização de trabalho. Só existe realização de trabalho se uma força deslocar um objeto. Se a força não deslocar o objeto, não tem realização de trabalho. Então, voltando lá no primeiro caso, ó, que quando a gente estava aqui, deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Aqui tem uma força do menino deslocando um objeto. Houve um deslocamento. Aqui, teve uma força da mulher segurando a caixa? Teve. Mas não teve um deslocamento, porque ela está parada. O deslocamento é igual a 0. Então, na primeira situação, tem trabalho. E na segunda situação, não tem trabalho. Por quê, Belis? Na segunda situação, não tem trabalho, cara. Porque na segunda situação, não houve deslocamento. Então, na física, para existir trabalho, para existir essa transferência de energia, tem que ter uma força aplicada deslocando um objeto. Se a força é aplicada, porém ela não desloca um objeto, não teve realização de trabalho fisicamente falando. Ah, mas foi trabalhoso segurar a caixa. Tudo bem. Eu concordo com você. Foi trabalhoso segurar a caixa. No português, sua frase está correta. Porém, na física, não houve realização de trabalho ao segurar uma caixa e ficar parado. Porque se você segura a caixa e se move para frente ou para trás, aí na física existe sim realização de trabalho. Então, para ter trabalho, tem que ter uma força deslocando um objeto. Vocês entenderam, então, a diferença entre a palavra trabalho no dia a dia e trabalho na física? Vocês entenderam a diferença entre trabalho no dia a dia e trabalho na física? No dia a dia, você tem várias situações que são trabalhosas. Fazer uma atividade de casa, se ela tiver muitas questões, ela é trabalhosa. Porém, se você não deslocou a atividade de casa, se você não aplicou uma força empurrando o caderno, não houve, fisicamente falando, realização de trabalho sobre aquele caderno. Por quê? Porque só existe realização de trabalho se uma força deslocar um objeto. Tudo bem? Sim, tudo bem, tudo tranquilo. Bom, essa primeira letrinha, ela é uma letra que não é do nosso alfabeto. Ela é uma letra que significa a palavra trabalho, e essa letra é uma letra grega. O nome dessa letra é a letra tal. Ela pode ser escrita assim, ou ela pode ser escrita assim, ou ainda ela pode ser escrita simplesmente com W. Porque W vem do inglês work, trabalho. E essas duas primeiras formas é a letra grega que, por curiosidade, não precisa decorar,
se lê tal. Então, tal é a letra grega que a maioria dos livros usam para expressar a grandeza física trabalho. Porém, tem alguns poucos livros que usam o W, porque é mais fácil no nosso teclado, né, digitar W do que procurar essa letra grega tal. Então, alguns livros também usam W. Então, vocês podem ver nas questões tanto com a letra grega tal ou com a letra W, que significa o work. Nos dois casos, para a gente vai ler como trabalho. Trabalho é uma forma de energia. Energia no SI, lembrando que SI significa Sistema Internacional de Unidade de Medidas. No SI, trabalho se mede em Joule. Então, no SI, trabalho se mede em Joule. Então, esse J maiúsculo é a unidade de medida de trabalho. Então, você calculou o trabalho? Você bota trabalho é igual a 20 joules. Ou ainda, trabalho é igual a 20 joules. Ou ainda, trabalho é igual a 20 joules. Porém, você não pode botar T igual a 20 joules. Isso aqui não pode. Ah, professor, trabalho começa com T. Eu não posso botar um T, não? Não. Ou você bota a letra grega tal, que tem aquelas duas maneiras de escrever ela, ou você bota o W, que é do inglês o work. Infelizmente, a gente não pode botar o T, que seria trabalho em português. Por que não, Belis? Porque a gente já usa T para uma das forças lá da dinâmica. Como era o mesmo nome daquela força que começa com a letra T, lá na dinâmica, que a gente usa muito na hora de resolver as questões da dinâmica, força-tempo, será que existe essa força-tempo? Tração. Apesar que, você está certo, viu, cara? João, tempo é uma coisa também que eu não lembrei, mas também é com T. Então, já temos com T tempo e já temos tração. Então, é mais uma coisa, João, para a gente não usar trabalho com a letra T. Porque com a letra T já temos tempo, que no SI é medido em segundos. Lembra que tempo é medido em segundos? E já temos com T tração, que é uma força. Quem lembra como é que se mede força? Quem lembra qual é a unidade de medida para se medir força? Aí a fórmula. A fórmula está certa. Força resultante é massa vezes aceleração. Mas a unidade de medida, parabéns. A unidade de medida é o Newton. Então, tração é uma força, se mede em Newton. Trabalho não é força. Trabalho é a energia que uma força transfere para deslocar um objeto. Então, trabalho é energia. E como é que então a gente mede energia? Mede com a letra J, que é o Joule. Eu não preciso saber escrever a palavra Joule. Basta eu colocar um J no final. Então, essa primeira letra significa trabalho. O F é fácil. O que vocês acham que significa o F? Muito, muito fácil. O F significa força, né? Bem easy. Força se mede no SI em Newton. Então, força se mede em Newton. D significa deslocamento. Deslocamento é um tamanho. Tamanho se mede em metro. Então, altura é em metro, deslocamento é em metro, distância percorrida é em metro. Ô, professor, desculpa, eu sei que já foi assunto, mas me lembra, por favor, a diferença entre deslocamento e distância percorrida? Sim, vamos lá lembrar. A gente precisa muito saber essa diferença entre deslocamento e distância percorrida. Vamos a um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui um ponto de partida e tenho aqui um ponto de chegada. Se eu andar em linha reta, nessa linha preta, eu tive um deslocamento. Se eu andar em zigue-zague aqui, ó, como foi por cima, eu tenho a minha distância percorrida. Então, deslocamento é diferente
de distância percorrida. Por quê? Porque deslocamento é um vetor. Deslocamento, se é um vetor, vetor não faz curva. Lembra que vetor é sempre uma linha reta que liga dois pontos? Então, deslocamento é sempre uma linha reta que liga dois pontos. E distância percorrida, ela pode ser uma linha reta, Belize? Pode. Distância percorrida pode ser uma linha reta, mas ela sempre vai ser uma linha reta? Não. Então, distância percorrida é o que você chama de delta S. Deslocamento é o que a gente chama de D. Distância percorrida é uma grandeza escalar. Distância percorrida é uma grandeza escalar. Só tem módulo e unidade de medida. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Tem módulo, unidade de medida, direção e sentido. Vocês lembram disso que vocês viram comigo? A diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Escalar é aquela grandeza que, para você entender, você precisa falar só o número e a unidade de medida. Exemplo, temperatura. Nossa, hoje a temperatura está muito baixa. Hoje a temperatura está 16 graus Celsius. Você entendeu perfeitamente. O número foi 16, graus Celsius foi a unidade de medida. Então, temperatura é uma grandeza escalar. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Vetor, além do módulo, que é a quantidade, além da unidade de medida, ele precisa de uma direção e de um sentido. Exemplo, eu vou aplicar uma força de 20 newtons. Tudo bem, você vai aplicar uma força de 20 newtons, mas qual é a direção? Ah, a direção é horizontal. Tudo bem, a direção é horizontal. Mas qual é o sentido da direção horizontal? É horizontal no sentido de direita ou é horizontal no sentido esquerda? Ah, é vertical, a direção é vertical. Tudo bem, é vertical. Mas é vertical sentido para cima ou é vertical sentido para baixo? Então, força também é um exemplo de grandeza vetorial. Então, deslocamento é um vetor. Deslocamento é uma linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Deslocamento não faz zigue-zague. Agora, se você sai do ponto A e vai para o ponto B em linha reta realmente, aí é o melhor dos dois mundos, porque o seu deslocamento é igual à sua distância percorrida. Por que é igual, Belize? Porque você tanto andou em linha reta, quando você também teve um deslocamento que sempre vai ser em linha reta. Aí, quando você anda em linha reta, tanto o deslocamento quanto a distância percorrida, elas são os mesmos valores. Aí você pode dizer que um é igual ao outro. Conseguiram lembrar a diferença entre deslocamento e distância percorrida? Tranquilo? E cosseno, você já sabe da matemática, cosseno é uma função trigonométrica, que é uma relação entre lados de um triângulo. Cosseno, para quem não lembra, é cateto oposto sobre hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Desculpa, cosseno é cateto adjacente. Tô ficando doido. Seno, que é cateto oposto. Cosseno é cateto adjacente. I'm so sorry. Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é aquele lado que é oposto a 90 graus. Qual parte, Maria? Qual parte? O que é cosseno? Cosseno é uma função trigonométrica na matemática que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o que está colado com o ângulo e hipotenusa é aquele lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que lembre-se sempre
que quando for cosseno de 30, 45 e 60 graus, a questão ela não é obrigada a te dar o valor, porque esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. Quando o ângulo for 30, 45 ou 60 graus, você tem que saber quem é o seno e quem é o cosseno. Então, vamos recapitular até aqui para quem chegou agora. Nós estamos estudando trabalho. Na física, a palavra trabalho não significa necessariamente trabalho no nosso dia a dia. Eu posso achar uma coisa trabalhosa no meu dia a dia, mas que não teve trabalho fisicamente falando, porque na física, trabalho é aquela energia que é transferida quando uma força desloca um objeto. Então, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E esse ângulo é o ângulo entre a força, ó, entre a força, que é um vetor, e o deslocamento, que é o outro vetor. Então, esse cosseno é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Lembrando que força é vetorial, deslocamento é vetorial. Ou seja, tem módulo, direção e sentido. Porém, trabalho é uma grandeza escalar, que é bom para a gente. No trabalho, a gente não precisa se preocupar com módulo, direção e sentido. Porque no trabalho, como ele é uma grandeza escalar, só tem módulo, que é o valor numérico, e a unidade de medida, porque trabalho é uma energia. Então a gente fala, gastou um trabalho de 20 joules. Eu não preciso dizer se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, porque trabalho é escalar. Trabalho só tem valor numérico e unidade de medida. Então, no trabalho, vai ser mais fácil do que calcular força, porque quando era força, eu tinha que me preocupar com direção e sentido. No trabalho, eu não preciso me preocupar com isso, porque trabalho é uma forma de energia, e energia é uma grandeza escalar. Você entende ela perfeitamente só com o valor numérico, que chama-se módulo, e a unidade de medida. Posso passar para o próximo slide? Posso passar para o próximo slide? Ok. Então, ali em cima, ó, observação, trabalho é uma grandeza escalar. Casos especiais da fórmula do trabalho. Gente, quando eu falo essa parte do assunto, as pessoas pensam que são 3 novas fórmulas. Por favor, entendam, não são 3 novas fórmulas. Vou repetir, não são 3 novas fórmulas. É a mesma fórmula de trabalho aplicada a 3 situações diferentes. Então, Belis, me lembra aí qual é a fórmula de trabalho que você acabou de dizer no slide anterior. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Essa é a fórmula original de trabalho. Se você quiser decorar só essa fórmula, você resolve todas as questões que têm trabalho de uma força constante, tá? Até porque essa fórmula, gente, ela só funciona se a força for constante. Ô, Belis, e se a força não for constante? Aí é depois, mais para frente eu explico como é que faz. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que essa fórmula só funciona se a força for constante. O que é uma coisa constante, Belis? Como assim constante, Rai? Constante é aquela coisa que nem aumenta, nem diminui. A força fica sempre o mesmo valor. Se você empurrar uma caixinha, você sempre vai empurrar a caixinha com a mesma força. Nem vai aumentar, nem vai diminuir. Aí você pode usar essa fórmula, porque a força foi constante. Agora, se você está empurrando a caixinha e você vai ficando cansada, Rai, e você vai diminuindo a sua força que você aplica na caixinha, aí agora, se a força mudar ao longo do caminho, Rai, você não pode usar essa fórmula. Essa fórmula do trabalho, ó, Rai, é só se a força for constante. O que é uma coisa constante é uma coisa que não muda. Ô, Belis, e se mudar?
Galera, calma. Primeiro vamos trabalhar com algo que não muda, depois a gente vê quando mudar. Então, a gente está trabalhando por enquanto só com a força não mudando, ou seja, a força é sempre constante. Então, repetindo, recapitulando, a única fórmula que existe trabalho é essa que vocês estão vendo aí acima, ó. É a única, ok? Eu vou pegar essa fórmula e aplicar em 3 situações diferentes, que vão gerar, entre aspas, 3 novas fórmulas. Mas não são 3 novas fórmulas. Tá todo mundo entendendo aonde eu quero chegar? Só são visões diferentes da mesma fórmula, mas ainda é a mesma fórmula, tanto que se você falar, Belis, eu não quero decorar essas 3 fórmulas, eu quero fazer só com a de cima. Eu posso fazer só com a de cima, só com a primeira? Pode. Vai estar certo sempre? Vai. Então, Belis, se vai dar certo sim, pessoal, com a de cima, vamos parar aí, vamos deixar quietinho, porque para que eu vou precisar saber mais? Eu concordo com você que dá para fazer só com a de cima. Porém, se você lembrar das de baixo, as questões podem ficar mais fáceis do que elas já são. Tá certo? É para facilitar. Mas caso você não lembre, você usa de cima. Tá certo? Vamos lá. Primeiro caso: força paralela e a favor do deslocamento. Quando a força é paralela, não tem ângulo. Então, ó, se a força é paralela, não existe ângulo entre a força e o deslocamento. Se não existe ângulo, é porque o ângulo é de 0 graus. E o cosseno de 0 graus, vocês não são, no primeiro ano, obrigados a decorar. Mas o cosseno de 0 graus é 1. Vocês vão usar tanto isso que vocês vão acabar decorando. Mas, depois, mais para frente, vocês estudarão em matemática uma coisa chamada de círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, vocês vão aprender outros ângulos notáveis, além de 30, 45 e 60. Por enquanto, os únicos que vocês têm que decorar é 30, 45 e 60. Mas, depois, um pouquinho mais para frente, na matemática, vocês vão aprender uma coisa chamada de círculo trigonométrico, no qual vocês vão aprender como descobrir o ângulo, como descobrir o seno e o cosseno de outros ângulos. E 0 graus é um desses outros ângulos. O cosseno de 0 graus é o cosseno máximo que pode existir, que é 1. O valor máximo de cosseno é 1. Então, o cosseno de 0 graus é o valor máximo, que é 1. A fórmula fica, então, F vezes D. Ô, beleza. E cadê o cosseno? O cosseno de 0 é 1, gente. Então, mesmo que eu coloque aqui, ó, vezes 1, qualquer coisa vezes 1 vai dar ela mesmo. Então, para facilitar a nossa vida, se você percebe que não tem ângulo, essa parte do cosseno você tira. Porque não é que ele some do nada. Ele não sumiu. Ele está lá ainda. Mas é porque o cosseno de 0 é 1. E multiplicação por 1 é sempre ela mesma, né? 1.249 vezes 1 vai dar 1.249. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, sempre que você multiplica alguma coisa por 1, o resultado se repete. O resultado é o mesmo. Então, eu não sou obrigado a colocar esse vezes 1. Então, eu simplesmente tiro. Então, a fórmula de trabalho, ela fica mais fácil. Fica só força vezes deslocamento. Tá claro, gente? Porque ficou só F vezes D, porque o cosseno desapareceu. Não é que ele desapareceu de verdade. Ele está lá ainda. É só porque o cosseno do ângulo 0 é o número 1. E 1 é elemento neutro na multiplicação. De boa, né, Kaique? Assim, mas se você não lembrar, dá para resolver com a fórmula de cima, Belis? Dá. Professor, bom dia. Desculpa pelo atraso. Problemas com a internet. Tranquilo, Gisele. Internet em dia de chuva realmente é uma complicação. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Já já eu falo o que significa isso aí, trabalho motor, tá bom? Isso é bem facinho, mas já já eu faço. Por enquanto, esquece isso aí. Caso 2. A força também paralela
mas agora contra o deslocamento. O objeto está indo para a direita, mas a força F aponta para a esquerda. Nesse caso, o ângulo é de 180 graus, ó, porque o deslocamento é para a direita, a força é para a esquerda, e quando isso acontece, o ângulo, na matemática, é chamado de ângulo raso. O que é um ângulo raso, Belis? É um ângulo de 180 graus. Essa figura aqui é a figura 2, viu, gente? Eu botei aqui na parte 3 para poder não desenhar aqui por cima de onde vai aparecer a fórmula. Mas aquela figura ali é da 2. Então, quando a força é contra o movimento, se o movimento é para a direita, a força é para a esquerda, o ângulo ó, é de 180 graus. Ou, se o movimento é para a esquerda, mas a força é para a direita, o ângulo ainda é também de 180 graus. O cosseno de 180 graus é o cosseno mínimo que pode existir, que é o cosseno mínimo é de menos 1. Não existe cosseno menor do que menos 1. O valor mínimo que pode existir de cosseno é menos 1. Então, como é que será que fica a fórmula? Eu não vou colocar a fórmula ali, não. Como é que vocês acham que fica a fórmula? Como é que vocês acham que fica a fórmula agora? Se o cosseno é de 180 e o cosseno de 180 é o valor menos 1. É F vezes D vezes menos 1. Então, João, se é F vezes D vezes menos 1, como é que fica a fórmula, cara? Se é F vezes D vezes menos 1, como é que fica a fórmula? Rai, não, Rai. Não pode ser assim, não, Rai. Isso, Isabel, exatamente. Só existe negativo em um dos dois. Quando você multiplica alguma coisa por menos 1, o menos fica na frente ou do F ou do D. Não pode colocar o menos na frente dos dois. Não existe, por exemplo, F vezes D vezes menos 1. Ou você coloca o menos na frente do F, que é o mais usado, ou você coloca o menos na frente do D, que não é muito usado, porque na matemática a gente não deixa sinal de positivo e negativo entre multiplicação ou divisão, né? A gente geralmente bota na frente do F. Tá claro, gente, porque a fórmula fica daquele jeito? Vocês estão conseguindo perceber que ainda é a mesma fórmula de cima? Vocês estão conseguindo notar isso, gente? Que ainda é a mesma fórmula de cima? Eu só fiz aplicar quando a força é contrária ao movimento. Me lembra aí uma força que é contrária ao movimento, ou seja, que o trabalho vai ser negativo. Me lembra aí uma força que é exatamente. Então, quando você desloca uma caixinha, o atrito é contrário ao movimento. Então, o ângulo seria de 180 graus e o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, a fórmula do trabalho... Nossa, isso aqui está muito feio, peraí. A fórmula do trabalho, agora sim, ficou mais bonitinho, que pode ser essa letrinha, pode ser o W, pode ser essa outra letrinha, só não pode ser um T. T não pode, tá? É igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Porém, lembrem que essa fórmula original é que dá origem ao do primeiro caso e ao do segundo caso. O primeiro caso é quando a força é a favor do movimento. O segundo caso é quando a força é contrária ao movimento. Esqueça por enquanto aquele balãozinho de baixo, que depois eu falo o que significa aquele balãozinho de baixo. Vamos para o terceiro e último caso. Força perpendicular ao movimento. É o que aconteceu com aquela mulher, ó. Com aquela mulher do primeiro slide, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, a força que ela aplica é perpendicular, forma 90 graus. Quando isso acontece, lembra que eu falei que a mulher não tem trabalho? Que o trabalho é zero? Vamos ver agora
Porque uma força perpendicular, o trabalho é zero. É porque o cosseno de 90 graus é o cosseno de zero. Desculpa, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, a fórmula ficaria zero. Por que, Belis? Porque ficaria F, que é a força, vezes D, vezes zero. Qualquer multiplicação por zero vai dar sempre zero. João, naquele caso da mulher, o deslocamento era zero. Mas, por exemplo, João, nesse caso da caixa aí, o deslocamento existiu, ó. A caixa saiu da posição A e a caixa foi para a posição B. Porém, a força está formando um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Perceba que o deslocamento é para a direita e a força é para cima. Então, o ângulo entre a força e o deslocamento foi um ângulo de 90 graus. Teve deslocamento? Teve. Teve força? Teve. Mas o ângulo entre elas foi de 90 graus. Então, naquele caso da mulher, realmente, João, você está certo. No caso da mulher, segurando a caixa, além da força ser 90 graus, não houve deslocamento. Então, seriam duas coisas sendo zero. Mas nesse caso aqui, da imagem 3, tem deslocamento? Sim. Tem força? Sim. Mas o cosseno entre elas é 90 e o cosseno de 90 é zero. Então, mesmo que a força seja 20 newtons, o deslocamento seja 30 metros, 20 vezes 30 vezes zero vai dar igual a zero. Travou? Testando. Já voltou? É a internet oscilando. Beleza. Vocês entenderam, então, porque no terceiro caso o trabalho é sempre igual a zero? Vocês entenderam porque no terceiro caso o trabalho é sempre igual a zero? Agora, vamos a uma coisa chamada de classificação. É um nome que se dá. Repete, professor. Repito, Gabi. Vamos lá. Gabi, a força, ela está para cima. Vertical. O deslocamento, ele está na horizontal. Quando uma coisa está na vertical e outra coisa na horizontal, o ângulo entre elas é de 90 graus. O cosseno, Gabi, de 90 graus é igual a zero. Eu sei que você não sabe isso de cabeça ainda, mas você vai aprender isso depois no círculo trigonométrico na matemática. Por enquanto, só aceite. Por enquanto, só confie em mim que o cosseno de 90 graus ele é zero. Então, ó, Gabi, quando eu botar a fórmula força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, aí vamos supor, Gabi, que a força é 20, o deslocamento é 30, mas o cosseno de 90 é zero. Então, 20 vezes 30 vezes zero vai ser sempre zero. Então, sempre que o ângulo entre a força e o deslocamento for 90 graus, sempre nesse caso, o trabalho não existe. A força, ela não deslocou o objeto. A força existe, mas ela não foi responsável para deslocar o objeto. Por isso que o trabalho que ela realizou é zero, ou seja, ela não gastou energia, ela não transferiu energia para deslocar aquele objeto. Ela não realizou trabalho. Tá claro? Ela nem ajudou, nem atrapalhou. Me lembra aí uma situação que a força é sempre perpendicular ao deslocamento. Me lembra aí uma força que é sempre assim para cima, perpendicular ao deslocamento. Exatamente, Rai. Tração não, João. Tração, ele é sempre na direção do centro do fio. Nem sempre ele é perpendicular ao movimento, não. Mas a normal é sempre, em 100% dos casos, perpendicular ao movimento. Então, sempre o trabalho da força normal
nomezinho para cortou. Sempre a força normal, João, ela é perpendicular ao movimento. Tração, não. Tração, ela é na direção da corda. Ela pode ser perpendicular? Pode. Mas ela vai ser sempre perpendicular? Não. Então, a força que sempre o trabalho vai ser igual a zero é a força normal. Não é a força de trabalho, não. É a força normal. Vamos agora à classificação. É um nome que se dá a cada um desses trabalhos. Sempre que o trabalho é positivo, o nome que se dá é motor. Ele é classificado como motor. Sempre que você calcula o trabalho e ele é negativo, ele é classificado como resistente. E sempre que você calcula o trabalho e ele é zero, ele nem é motor, nem é resistente, ele é nulo. Né? Quando é zero, não tem classificação. Nem é motor, nem é resistente, porque zero nem é positivo, nem é negativo. Então, vou repetir. A classificação do trabalho tem a ver com ele ser positivo ou negativo. Se ele é positivo, ele é classificado como motor. Significa dizer que a força está movimentando aquele objeto. Então, a força é uma força motriz. O trabalho é motor. Quando a força é contra o movimento, ela está atrapalhando o deslocamento. Então, a gente fala que o trabalho é resistente. Aquela força está resistindo ao movimento. Então, quando a força é a favor, o trabalho é positivo. Quando a força é contra o movimento, ela está resistindo, o trabalho é negativo. E quando ela é 90 graus, ele nem é positivo, nem é negativo. Ele é nulo, ele é zero. Não tem classificação. Vocês entenderam a classificação do trabalho? Sempre que é a favor do movimento, é motor, positivo. Sempre que é contra o movimento, é resistente, negativo. Por favor, responda a questão 1 aí. Quem já souber, vai colocando no chat a resposta. Os outros, continua lendo e coloca a sua. Só olha para o chat quando você tiver lido a questão e colocado a sua resposta. Tá certo? Vai lá, tenta aí. Vamos aguardar mais respostas. Eu gosto da turma de vocês, que vocês realmente participam aí, ó. Várias respostas. Parabéns, galera. Mas continua aí. Quero ver os outros. Parabéns pelo fato de estar dando as respostas, tá bom? Não estou te falando que tá certo, não. Quem achar que alguma outra aí, vai no seu coração, porque lembra aquelas situações que já aconteceram, de todo mundo marcar uma, só uma pessoa marcar outra, e aquela outra tá certa, né? Então, confia em você. Se você acha que é uma outra opção, não tenha medo de errar. Só aprende quem erra. Quem não erra, quem só copia o que o outro faz para acertar, beleza. Até vai dizer ali que fez agora, fez certo, mas não está aprendendo de verdade. Para a gente aprender, a gente tem que tentar sozinho. Senão, a gente não está aprendendo. Alguém precisa, ou já posso falar com a resposta? Alguém precisa de mais tempo, ou já posso falar com a resposta? Temos aí agora outro, ó. Temos B. Alguém precisa de mais tempo, ou já pode falar a resposta? Pode? Então, temos entre a letra B e estamos entre a letra C. Entre essas duas. Ah, teve uma letra D também. Então, estamos entre a letra B
letra C e letra D. Vamos lá. Letra A. O trabalho de uma força independe do corpo entrar em movimento. Falso, né? Porque trabalho é a energia transferida quando uma força desloca um objeto. Então, só existe trabalho se o objeto estiver deslocando. Então, independe de entrar em movimento? Falso. Depende de entrar em movimento. Então, letra A, ninguém marcou, é falsa realmente. Vamos para a letra E, que também ninguém marcou a letra E. Quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória do objeto. O trabalho depende do deslocamento e da força. E lembra que é deslocamento que depende, não é trajetória. Porque, eu posso ir do ponto A ao ponto B em zigue-zague, Eu vou para cima, depois vou para baixo, volto, vou para cima de novo, para baixo, chego no ponto B. Isso foi a trajetória, que é a distância percorrida. Mas trabalho, ele não depende da trajetória. Trabalho, ele depende do deslocamento, que é uma linha reta. Então, trabalho, ele não depende da trajetória, que é a distância percorrida. Trabalho depende do deslocamento. Então, letra E realmente é falsa. Letra B. Trabalho é uma grandeza vetorial. Quando for em casa, aqui não, porque não tem como você voltar. Mas quando for em casa, você volta aqui, e vê o slide, Observação. Trabalho é uma grandeza escalar. Trabalho, a gente não fala direção e sentido. A gente fala só, realizou um trabalho de tantos joules. Não tem direção nem sentido. Então, trabalho não é vetorial. Trabalho é uma grandeza escalar. Vetor é força e deslocamento. Força e deslocamento é vetorial. Porém, trabalho não. Trabalho é uma grandeza escalar. Então, letra B é falsa. Letra D. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada, beleza, e inversamente proporcional à distância. Se fosse inversamente proporcional, a fórmula seria força dividido por distância. Porque inversamente proporcional na matemática significa divisão. Significa que fica na parte de baixo. Então, ele é diretamente proporcional à força e diretamente proporcional ao deslocamento. Então, letra D também não é. Então, parabéns. Realmente, a maioria de vocês acertaram, mas quem não acertou, não fica preocupado. Minha preocupação é quando vocês não tentam. Tentar e errar é normal. Letra C. O trabalho é definido como motor quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Vamos voltar aqui no slide? Então, quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, é quando o ângulo é zero, então o trabalho ele é positivo e ele é dito motor. Já se o deslocamento é para a direita e a força é para a esquerda, ou vice-versa, deslocamento para a esquerda e força para a direita, o ângulo é 180, o cosseno de 180 é negativo, e aí o trabalho é classificado como resistente. Então, quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o ângulo é zero. Ele é classificado como motor. Quando a força está para um lado e deslocamento para o outro, o ângulo é de 180, que é um ângulo raso, ele é resistente. Então, a maioria das pessoas acertaram, letra C. Mas quem não acertou, se convenceu do seu erro, está certo agora do porquê seu erro, você entende o porquê você errou? Ou você quer que eu repita alguma coisa? Entendeu? Beleza. Então, vamos lá para a segunda questão.
Faça, por favor, a segunda questão. Essa você vai ter que responder por eliminação, tá? Essa você vai ter que responder por eliminação. Tem quatro que você vai ter certeza e vai ter uma que você não ouviu falar. Deixa eu ter mais a resposta, eu comento, tá? Por enquanto temos letra C e letra E. Por enquanto temos letra C e letra E. Mas deixa eu ver se tem mais outras forças. Outras respostas, melhor dizendo. Temos letra B agora. Temos B, C, E. Deixa eu ver se vai ter mais alguma outra resposta. B, C, E por enquanto. Temos letra A. Olha, essa está bem diferente as respostas, né? Essa, tô vendo que gerou bem mais dúvida entre vocês. Essa, as respostas estão bem diferentes, né? Vamos lá. Eu acho que deu tempo, todo mundo que queria expressar sua opinião, expressar aí a sua opinião, né? Letra C e letra E foram disparadas as duas que vocês mais marcaram. Letra A e letra B tiveram pouquíssimas pessoas. Vamos lá. Não realiza trabalho. Quando não tem trabalho. A força de resistência do ar? Bom, quando o paraquedas abre, você concorda comigo, quem já estudou isso, que existe uma força de resistência do ar para cima que vai freando um objeto? Então, tem trabalho, que é uma força de resistência. Isso mesmo, João. Aí o trabalho da força de resistência do ar, ele seria negativo e ele seria classificado como resistente. Por quê, Belize? Porque a pessoa desce na direção da força-peso, né? E a força de resistência do ar está para cima. Então, tem trabalho da força de resistência do ar? Tem. Ele é um trabalho resistente. Por quê? Porque a força de resistência do ar atrapalha. Ele forma um ângulo de 180 graus, ó. Porque a força de resistência do ar está para cima, a força-peso está para baixo, e aqui, ó, o ângulo é de 180 graus. Então, tem trabalho sim, e ele é um trabalho resistente, mas tem trabalho. Então, letra A é falso. Letra B, a força-peso de um corpo em queda. Essa bolinha, o peso puxando lá para baixo. Tem trabalho? Tem, porque ela vai para baixo, ó. E o ângulo entre o peso e o deslocamento da bolinha é um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1. E aqui, nesse caso, o trabalho é classificado como motor, porque é o peso que realmente está direcionando, que está impulsionando aquele movimento. Enquanto o da força de atrito do ar é classificado como resistente, o da força-peso, quando o objeto desce, ele é classificado como motor. Então, tem trabalho? Tem. Então, tem trabalho. Ô, Belis, mas se fosse um movimento na horizontal, a caixinha indo na horizontal, a força-peso teria trabalho? Aí agora não, Yasmin, ó, que eu acho que foi isso que você pensou, Yasmin, se confundiu. Na horizontal, a força-peso forma 90 graus com o deslocamento. Aí na horizontal, o trabalho da força-peso seria 0, porque na horizontal, o ângulo da força-peso é um ângulo de 90 graus com deslocamento. Mas na vertical, ele não é 90 graus.
Num deslocamento na vertical, o ângulo é de 0 graus. Então, teria trabalho na vertical? Sim. Na horizontal? Não. Eu imaginei. Por isso que é bom você falar suas respostas. Letra E. A tensão no cabo que mantém o elevador em movimento. Quando eu tenho um elevador que tem um cabo puxando o elevador para cima, força de tensão é a mesma coisa de força de tração. O elevador está indo para cima, ó. A tração está para cima. O ângulo é 0. Então, tem trabalho? Tem. O trabalho, ele é motor. Então, também não é letra E. Nem letra B, nem letra A. Letra D, todo mundo acertou, né? Porque eu já tinha dito para vocês que atrito não tem, tem trabalho, e o trabalho é sempre negativo do atrito, né? Então, por eliminação, você marcaria letra C. Mais para frente, a gente vai estudar por que isso acontece. A verdade verdadeira, só para adiantar um pouquinho, mas vai ter uma aula sobre isso, a força centrípeta, ela é para o centro, vocês já estudaram isso com o professor João, e o deslocamento, ele está indo para frente. Então, o ângulo aqui, ó, é 90 graus. Mas não se preocupa que vai ter uma aula só sobre o trabalho da força de atrito. Ó. Deixa eu voltar aqui para você no primeiro slide. Então, eu não vou falar agora muito sobre isso, porque vai ter uma aula só sobre o trabalho da força de atrito. Ó. Então, hoje, por enquanto, eu vou pedir só que vocês aceitem e lembrem da aula do professor João, que a força de atrito, ela é sempre para o centro da curva, formando 90 graus. Se forma 90 graus, o ângulo é de 90 e o cosseno de 90, vocês viram comigo que é 0. Então, o trabalho da força de atrito é sempre igual a 0. Professor, repete a letra E, por favor. Repite sim. Ai, quando você tem um elevador e a tração puxa ele para cima ou para baixo, não importa, a tração vai estar a favor ou contra o movimento. Então, ela tem trabalho? Tem. Só não tem trabalho, Rai, se fosse 90 graus. Aí, aqui, eu botei o caso de para cima. Ó. A tração aponta para cima, a tração aponta para cima e o deslocamento também aponta para cima. As forças são paralelas. Quando as forças são paralelas, o ângulo é 0. E tem trabalho? Tem. Tanto tem que o trabalho é classificado como motor. E se fosse para baixo, beleza? Não tem problema. Se fosse para baixo, a tração seria para cima e o deslocamento seria para baixo. Agora o ângulo seria de 180 e o trabalho da força de tração, ele seria agora classificado como resistente. Mas tem trabalho? Tem também. Então, sempre que o ângulo não for 90, tem trabalho. Tá claro agora, Rai? Por favor, faça a terceira. Para quem não lembra a fórmula, trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Por favor, faça a questão 3. Essa é bem facinha, bem mais fácil do que a primeira e a segunda. Essa é só a aplicação da fórmula. Bem facinho mesmo. Vamos aguardar mais respostas, tá certo? Só um segundinho. Parabéns a quem já fez. Mas vamos aguardar um pouquinho mais. Como é de conta, tem gente que pode precisar de um pouquinho mais de tempo. Mas estou gostando das respostas, estou gostando.
Essa aula de hoje vocês estão muito, muito bem. Vocês estão participando muito bem. Parabéns mesmo. Estou vendo várias pessoas diferentes que antes não estavam participando das outras aulas participarem hoje. Tá muito bom mesmo. Vamos lá? Eu acho que quem queria fazer deu tempo, né? Então essa é bem facinho, ó. Professor, a aula senhor, é a única que não matei. Ô, cara, não faça isso com os outros professores, não, viu? Mas obrigado. Eita, o celular aqui. Vamos lá. Então, eu amo a sua aula, prof. Mentira, que feio, mentir de manhã cedo. Não tá valendo ponto extra, não, gente. Calma. Aí já começou a mentira. Tô perturbando. Vamos lá. A fórmula aqui. Alguma dúvida na fórmula, gente? Em demoninhos. Alguma dúvida aqui na fórmula, demoninhos? Oh, anjinhos, anjinhos, eu digo. Me confundi. É porque eu sempre confundo o que vocês são. Desculpa. Então, na questão falou que a força é 30. Falou que o deslocamento é. Cadê o deslocamento, Belis? 10. E o cosseno de 60 eu fui bonzinho e coloquei o cosseno de 60, tá bom? Mas lembrem que o cosseno de 60 poderia não vir, porque ele é um ângulo notável. Cosseno de 60 é 1/2. Agora é só você multiplicar. 30 vezes 10 vezes 1 dá 300. Embaixo desse 30 tem o número 1. Embaixo desse 10 tem o número 1. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. 300 dividido por 2 dá 150 joules. Não esqueçam de colocar o J no final. Não precisa escrever a palavra joule, mas bota o J maiúsculo no final. Então, parabéns. A maioria absoluta de vocês acertaram. Eu multiplico aqui na cabeça 0,5 por 10, ficou 30 vezes 5. Tudo bem, João. Sem nenhum problema. Mas só lembrando que quando for atividade de casa, você não pode botar só a resposta direta lá, né? Quando for atividade de casa, tem que botar o cálculo lá e botar a resposta, tudo passo a passo direitinho, para eu saber que você realmente fez e que você não simplesmente pegou do fundo do livro. Mesmo sabendo que a questão é fácil, você tem que explicar o passo a passo. A não ser que seja de teoria, como foi essa, né? Se for de teoria, aí você pode botar só a letra, que não tem nenhum problema. Questão 3. Alguma dúvida? Tudo bem, João. Tranquilo, cara. Questão 3. Alguma dúvida? Não? Faça, por favor, a questão 4. Por favor. A questão 4. Essa eu acho que é a mais difícil de hoje, essa daí, a questão 4. Essa eu acho que vai ser a mais difícil de hoje. Vamos ver se vai ter alguém que vai acertar. Por enquanto, já temos letra B e letra C, mas vamos aguardar mais respostas. Temos letra B e letra C por enquanto. Letra B e letra C estão bem, né? São opções que vocês escolheram muito. Acho que ninguém escolheu outras sem ser B e C, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu subir aqui. B, 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 C, 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 B, C. B e C é a maioria absoluta. Deixa eu só aguardar mais um pouquinho.
para ver se tem mais alguém com alguma outra resposta antes de a gente começar a fazer. Eita, que João já gosta de apostar dinheiro, viu? Eu quero que esse dinheiro venha para mim, João, isso sim. Dá a minha conta aí, ó, 31283 é a agência, a conta é 27377 dígito 5, tá? Pode depositar lá. Ah, beleza, mas eu não trabalho, não tenho como te pagar. Ah, mas vocês ganham mesada, tem dinheiro aí, tudo rico. E agora, como não tem mais lanchando no colégio, né? Não tem ninguém mais lanchando no colégio, aí agora tá tudo rico mesmo. Tá só guardando as mesadas aí, ó. Todo mundo só guardando a mesada. Vocês viram o cachecol de Naila? Aí, ó. Aquele cachecol ali foi com a mesada que ela comprou. E aquele cachecol ali, no mínimo, R$ 100. No mínimo. Aquele cachecol bonito. Gasta tudo no iFood. Vocês vão voltar uma bolinha pro colégio, hein? Quando voltar ao colégio, vai todo mundo voltar uma bolinha. Eu mesmo engordei bastante aqui na quarentena. Tem calça minha que nem tá dando mais em mim. Só pra vocês terem noção. Vamos lá? Vamos fazer a última? Eu acho que essa é a última de hoje. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito, de duas maneiras diferentes, distintas, conforme mostram as figuras A e B. Nas duas situações, a força exercida pela pessoa é igual. Então, o valor da força não muda, o valor da força é o mesmo. E mantém-se constante ao deslocamento. Lembrem que aquela fórmula, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, ela só vale se a força é constante. Hoje, a gente não vai aprender a fazer quando a força não é constante. Então, para usar essa fórmula, a força tem que ser constante, ó. E tudo bem, ele disse que era constante. Então, tá tudo certo para a gente. Considere que a força F é correto afirmar que. Vamos lá. Galera, você concorda comigo que na primeira situação a fórmula, ela fica a fórmula oficial realmente? F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Mas na segunda situação, a fórmula fica F vezes D, cosseno de zero, que a gente aprendeu que o cosseno de zero hoje é 1. Então a fórmula fica F vezes D vezes 1, que fica F vezes D. Mesmo que você não saiba quem é F e quem é D, bote valores. Na situação A, vamos dizer que F é 20 newtons. Vamos dizer que D é 3 metros. Aí na situação A, ficaria F, que é 20, vezes D, que é 3, e vamos dizer que o cosseno é o cosseno de 60, que é meio. Então, fica 20 vezes 3 vezes meio, que vai dar 30. Agora, vamos para a situação B. Na situação B, a fórmula fica só F vezes D. Então, na situação B, fica só 20 vezes 3. 20 vezes 3 é 60. Então, o que é maior? Situação A ou situação B? Situação B é maior. Então, nós iremos marcar a letra C. Porque na situação A tem uma inclinação. Se tem uma inclinação, tem um ângulo. Se tem um ângulo, tem um cosseno. E o cosseno máximo que existe é o de zero. Lembra que eu falei para vocês? Ó, vou voltar aqui, ó. Lembra quando eu expliquei isso aqui, ó? Eu falei para vocês que o cosseno de zero, que é 1, é o cosseno máximo que existe. Qualquer outro cosseno que não seja de zero vai ser um valor que não vai ser 1. Vai ser um valor menor do que 1, 0,8, 0,9, 0,5, 0,6. Então, quando a força é paralela,
Então, isso significa que o trabalho ele vai ser maior. Estou sendo claro, gente? Vocês entenderam por que letra C é a opção correta? Essa era a mais difícil, tá? Essa era a mais difícil. Sejam sinceros aí, sejam sinceros, tá bom? Mentir, mente pro namorado, pra namorada, que aí tem sentido mentir pra eles, porque você fica com outro crush e mente pro namorado, pro namorado. Mas seja sincero pra mim aí, dessas 4 questões, quantas de verdade você acertou? Diga aí. Que ideia errada, João? Mas no seu caso, João, não precisa se preocupar não, porque você não tem namorada. Então, fica de boa, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que no seu caso não precisa se preocupar. Vai demorar muito tempo até você se preocupar com isso, cara. Fica tranquilaço. Tô perturbando, cara, tô perturbando. É porque eu tenho que arranjar alguém para perturbar, né? Tô perturbando. Vamos lá. Então, galera, quantos vocês acertaram aí? Acertei 3, acertei 2, acertei uma, acertei 3, acertei 2. Estou gostando. De verdade, teve alguém que acertou aí 4? Fala a verdade. Teve alguém que acertou 4? Sejam verdadeiros. Não lembro se acertou a primeira, mas acertou 3 então, que já é muito bom. Se acertou 3, gente, já é muito bom. 2 ou 3 são muito bons. 4 é excelente. Tudo bem, porque foi a primeira vez que você viu o assunto. Agora, se foi 0, aí é preocupante. 0 é a única situação que é preocupante. Acertar uma, tudo bem. É a primeira vez que está vendo o assunto. Acertar 2 é bom. Acertar 3 já melhorou muito. E acertar 4 aí seria o sonho. Mas não precisa acertar 4. Se acertar 2 ou uma, para mim já está muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Tem a 5? Tem. Tem a 5. Mas a 5, ó, tem a 5 e tem a 6. Eu vou deixar para a aula que vem, tá bom? A 5 e a 6. Não precisa nem você fazer, porque vai ter atividade de casa do livro, tá? Essa 5 e essa 6 a gente vai resolver juntos. Nem precisa você fazer, porque vai ter atividade do livro, tá bom? E como a atividade do livro é mais importante, porque tem que mandar para o portal AVA, você foca na atividade do livro. Não precisa fazer a 5 e a 6 que faltou do slide, por conta que a gente vai resolver juntos na aula semana que vem. Então, para a aula da semana que vem, eu preciso que vocês façam do livro. Professor, qual é a página? A página, professor Alice vai postar para vocês. Se ele não postou ainda, já já ele deve estar postando até o fim do dia para vocês, tá certo? Então, gente, só para reforçar, só um segundinho, galera, que tá me deixando beijos aí, tchau. Calma, eu não acabei não. Eu ainda tenho mais 3 minutos de aula. Calma, só para reforçar uma coisa aqui. Trabalho na física é uma energia que é transferida para um objeto por meio de uma força quando tem um deslocamento. Então, só para reforçar, trabalho é uma energia que uma força transfere para um objeto quando tem deslocamento. Então, para ter trabalho, que é para ter gasto de energia, aquela força tem que deslocar o objeto. Não confunda deslocamento com distância percorrida. Deslocamento é uma linha reta. E essa fórmula do trabalho, ela é a fórmula oficial e ela só pode ser usada quando a força, ela é uma força constante, ó. A força tem que ser uma força constante, porque se a força for variável, ela não serve. E aí, na semana que vem, a gente vê como faz quando a força for variável. E lembrar que essas 3 situações que eu coloquei aqui, da fórmula de trabalho, não são fórmulas novas. Ela é a mesma fórmula de antes, vista para 3 situações diferentes. E lembre, quando a força é a favor do movimento, o trabalho é positivo, e trabalho positivo é classificado como motor. Quando a força é contra o movimento, o trabalho é negativo e o trabalho é classificado como resistente. Agora, se a força forma 90 graus, não tem trabalho. Tudo bem? Isso aqui foi um resuminho bem rapidão de tudo que a gente viu na aula de hoje. Agora sim, beijos, abraço para vocês, fiquem bem, fiquem com saúde. João, estava só perturbando, viu, João? Então, tchau.
Até semana que vem. Faça atividade de casa, tá certo? Tchau, tchau. Beijos e abraços virtuais a todos vocês. Fui.